local para a quinta visita aqui na Judici. Estou muito feliz de estar aqui de volta e rever os amigos. Bom, só que dessa vez é uma visita especial, diferente, um momento bastante turbulento que a gente atravessa. Então hoje talvez tenha mais. O lugar comum que eu vou falar, talvez tenha mais perguntas do que respostas, né? Mas a gente tem que pôr a cabeça para funcionar e tem que tentar extrair algum caminho nesse período. Queria fazer uma rápida apresentação de mim, sobre o meu trabalho, para aqueles que não me conhecem, para dizer o que me traz aqui e apresentar uma divisão dos nossos trabalhos. No princípio eram 4 horas, no princípio tem um intervalo. Mas o tema muito amplo e eu queria fazer o seguinte: o último tema, depois do intervalo, vai ser para mim o mais importante, o direito intertemporal. Atualmente é a minha principal reflexão saber como a gente lida com esses processos em andamento e não o lugar comum que tem sido feito, e Deus nos livre, não sei se alguém aqui, mas é São Paulo alguém, de aplicar retroativamente. A Lei vai aplicar pensando retroativamente aquelas questões que estão acontecendo. O direito intertemporal vai ser o mais impactante, sobretudo se o TST firmar a posição da não aplicação para nenhum processo em andamento. A gente ainda pode ter essa surpresa pela frente, inclusive nos honorários. Há maioria suficiente no TST para isso. Resta saber se vai haver essa disposição política, porque vai ser uma reforma da reforma. Então, eu me alertaram quanto a isso. Não sei se vocês sabem que eu tenho a honra de estar no Amabate a partir desse mandato, do ministro Luiz Felipe, junto com a Margarete, e ele está muito interessado nesse assunto de direito intertemporal. Então, eu fiz uma reflexão, tem um artigo inédito a caminho, e o livro que muitos conhecem, que é a Reforma Trabalhista, tem algumas páginas, mas não alcança a dimensão do impacto profundo que pode ser essa decisão. Então, já advirto a vocês que essas nossas discussões de honorários e as dúvidas que nós vamos ter aqui, elas podem todas ser implodidas. Então, não vão embora, vou deixar para depois do intervalo, direito intertemporal. Então, de trás para frente, o direito intertemporal, que é a expressão mais apropriada para esse cenário. Também tem depois do intervalo, eu quero fazer um comentário sobre a desconsideração da personalidade jurídica e o impulso de ofício, que eu ainda não engoli os 2 dispositivos e queria dividir com vocês erros de redação, erros de percepção desses 2 dispositivos, né? O 878 e aquele bloco da desconsideração. Então, de trás para frente, esse é o 4º tema e o 3º tema. Os 2 temas assim, que eu considero mais leves, porque talvez aqui a plateia nem tenha tanto interesse, exceto a doutora Débora, né, que é a vice-presidente, que é o recurso de registro. Eu queria fazer um comentário. Eu e o Danilo temos a mesma função atualmente, eu sou juiz auxiliar da vice-presidência e lá significa o recurso de revista. E a transcendência é uma grande roubada, ela não vai conseguir concretizar da forma como ela foi escrita. Ela está cheia de falhas, o depósito recursal cheio de falhas, então nós temos que enfrentar, ainda que a maioria seja de primeira instância, mas para saber o que vem aí com relação aos recursos. No primeiro tema eu queria falar sobre isso. E eu uso uma expressão nos livros que é rota de fuga. O segundo tema eu vou chamar de rotas de fuga. Rotas de fuga do processo de trabalho ou rota de fuga da justiça do trabalho. Mas só para vocês saberem, a expressão rota de fuga, ela não é pejorativa em Portugal. Eles usam essa expressão quando existe algum meio alternativo de solução de conflito, ou quando existe qualquer tipo de arbitragem. Eles chamam de rota de fuga. Eu gostei da expressão e ela é pejorativa no Brasil mesmo, então nós temos 4 rotas de fuga na reforma. Se a gente considerar o PDV, a arbitragem, a prestação anual de contas do sindicato e o acordo extrajudicial, que em São Paulo a gente chama de casadinha. Então, esses 4 assuntos precisam ser estudados, embora eles não sejam propriamente processo do trabalho, mas eles impactam no processo do trabalho, se a gente considerar uma sociedade que consegue ficar à margem do processo do trabalho. Eu ainda tenho firme convicção de que isso não vai acontecer, mas vocês sabem que há muitas pessoas em um estágio de profundo desespero, tanto advogados como sindicalistas e magistrados, acreditando num mundo sem processo do trabalho e sem justiça do trabalho. O conflito não vai desaparecer. Então,
os chineses falam assim, você pode até eliminar o paciente para abrir o leito. Por falta de vagas nos hospitais, você elimina os pacientes, mas o conflito não vai ser assim. Onde que é o tapete que vai ser escondido nisso, ou o armário que vai ser escondido nisso, não satisfaz a nossa pergunta. Mas, de fato, se essas 4 rotas de fuga forem implementadas ao mesmo tempo, com êxito em âmbito nacional, o abalo existe. Mas só para deixar o aperitinho, todas essas 4 rotas de fuga podem ser questionadas judicialmente. Mas isso desde os tempos de Roma. Os vícios de consentimento, o erro, o dolo, a coação. Então a gente tem que estar preparado para isso. Por isso eu até brincava com a senadora há pouco, que a gente precisa mais dos civilistas do que dos trabalhistas atualmente. Eu falei um congresso sem nenhum trabalhista. Brinquei com ele, chamando um civilista para falar de vício de consentimento, que a gente vai precisar estar mais afiado com isso. Chamando um tributarista para falar daquela, não é minha matéria, né, da Vólia, não sei se ela vai falar, aquela previdência social intermitente, ninguém vai conseguir entender, ninguém vai conseguir implementar aquilo. Precisamos de um tributarista, um penalista, se não um comercialista. Os trabalhistas não ajudam muito nessa hora. Bom, então minha proposta é essa, é isso deles assuntos, mas só para falar uma maneira rápida, um pouco de recurso, minha preocupação com essas rotas de fuga. Depois do intervalo, a desconsideração da pessoa jurídica, o impulso de ofício e o direito intertemporal. Eu sou juiz de primeira instância, eu tenho 25 anos de magistratura, entrei cedo relativamente, né, nos padrões da época. Eu sou titular da Vara 88, em São Paulo a carreira é bem lenta, mas acho que em todos os estados. Então eu estou bem distante do segundo grau ainda. E sempre atuei em curso preparatório para concurso e com isso eu me envolvi muito com as questões da evolução das leis nesses anos. Né? Aí escrevi uma coleção de livros em 2007 que está dando um trabalho enorme agora para atualizar. Não sei se vai conseguir sair em agosto, porque a ideia da editora são 10 volumes. E se não, sai em 2019. Normalmente, se a TSP for fazer realmente mudança profunda, né? Não adianta a gente precipitar. E o ano de 2016, realmente pelo cansaço, por essa atuada que a gente vive, tem duas crianças, eu parei muito com as aulas. Eu saí dos cursos preparatórios todos, saí de todas as instituições particulares, e só não saí da USP, que eu sou concursado desde 2008, mas pedi licença para mim. Então, 2017 para mim foi um ano de muita reflexão, que era para ser uma espécie de um ano sabático. Você tem que ter um ano sabático trabalhando, mas faz parte. E a reforma trabalhista, sabe quando a gente fala atropelou, mas ela atropelou mesmo, porque eu não queria ter me envolvido fisicamente com a reforma trabalhista. E era o meu ano lá de leitura, eu tentaria ler os civilistas, tentaria ler os clássicos. Aí começaram a falar. Foi em novembro de 2016, eu pedi todas as demissões. Aí em dezembro de 2016 começou o ato, porque o projeto tinha 7 artigos, não é isso? Aí eu fui ler os 7 artigos, eu falava, deixa para lá. E aí, no dia 25 de abril de 2017, foi a aprovação da Câmara. Eu tive firme certeza naquela ocasião que a reforma ia passar, qualquer um aqui da sala sabia disso, que a gente tinha esperança, tinha isso, tinha aquilo, mas os dados concretos eram da aprovação, que o dinheiro compartilha até o amor verdadeiro. Assim, dessa forma, então, ninguém tinha dúvidas na aprovação, tal como aconteceu. A ponto do Senado Federal falar, não concordo, mas voto. Né? Então, a gente vivenciou a situação sendo. Então, eu comecei a escrever o livro em abril, não é nem vacatio legis, né? É o próprio projeto andando. Por isso, o livro saiu, comentários da reforma trabalhista, saiu em apenas 20 dias depois da promulgação da lei. Claro que o livro estava pronto. Sem nenhuma mudança no Senado, o livro foi para a gráfica. Esse livro abriu muitas portas, é muito interessante como a diversidade, às vezes a gente tira proveito da diversidade. Uma espécie total que estava em 2017, um livro escrito de madrugada, com raiva, mas eu sabia que não adianta ninguém aqui na sala é incendiário, assim. Nós temos a nossa função a zelar, nós temos o direito a zelar, então não adianta falar é tudo inconstitucional. Estou sendo sincero para vocês, porque é muito cômodo. É tudo inconstitucional, não vai aplicar nada, o mundo acabou. Então, ao
perceber isso, eu comecei a escrever o livro um pouco com o coração, um pouco com a razão, procurando as soluções intermédias, porque eles lançam a bomba no nosso colo e nós vamos ter que desarmar. E uma percepção que é a tônica de toda a nossa manhã hoje são os princípios. Os princípios não desaparecem. Há historiadores, tratadistas que falam do desaparecimento de princípios, mas ao longo de gerações, ou de séculos, ou de milênios. Nós não podemos falar amanhã vai desaparecer o princípio da oralidade, não existe isso. Depois de amanhã eu vou abolir o princípio da facilitação do acesso. Lembrando que nós somos um ramo assimétrico e não precisa ficar repetindo isso. Então, uma das tônicas que são os princípios, e lá no livro toda hora eu vou repetindo isso, até para eu mesmo me convencer de que eu não estava totalmente, eu que era o louco de ficar falando isso. Eu mergulho muitíssimo no que fala. O livro teve uma sacada lá, porque ele é curto para quem já viu, ele é bem curto. Para os meus padrões ele é curto. São 200 páginas, mas é numerado assim mesmo. Assim. 1, isso não vai dar certo. 2, isso colide com o Código Tributário Nacional. 3, isso colide com a lei complementar. 4, isso daqui tem para dar certo, tem que interpretar. Acabou, vira a página. Porque a gente tem várias formas de fazer comentários da reforma trabalhista, assim como comentários às vezes. A gente pode falar da nossa visão de mundo, mas no dia seguinte a vida vai cobrar, né? A realidade vai cobrar. Então, por isso, esse livro eu queria fazer uma apresentação, a forma como ele foi concebido. Mas o mais curioso do ano passado, para terminar a apresentação, foi o fato de que eu tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com as redes sociais. Não sei se pela timidez ou por a minha geração tem 47 anos. A gente não tem familiaridade, não tem a mesma desinibição que os nossos filhos, que já são criados direto com os eletrônicos. E para os nossos filhos, Facebook é rede de velhos, não usam mais, Instagram já estão abandonando, e vão para o Snapchat e vão para as próximas. A minha dificuldade muito grande fez com que eu me afastasse, até hoje eu não tenho WhatsApp, talvez seja o único que sobrou. Eu me afastasse o quanto pudesse das redes. Mas num dado momento, muito por influência dos servidores da Vale 88, que não se conformavam de não ter um meio eletrônico, eu falei, eu vou abrir uma página para comentários trabalhistas, porque eu estou mais livre das aulas, eu não preciso preparar a aula, então eu preparo uma postagem. Né? Aprendi a fazer postagem, aprendi a fazer a postagem. Estava indo de modo leve, eu comentava de modo leve, falava assim, tem um acordo diferente do TST, a lei do garçom que saiu, lembra, no ano passado, neste momento, o ápice da discussão era a lei do garçom, né? O mais complicado que podia ter era a lei da gorjeta. E veio a reforma. A página se tornou muito séria, muito tensa. As pessoas colocavam comentários todos respeitosos. O meu medo de comentários desrespeitosos, não contando da pessoa, mas você sabe, escolhendo tudo. Né? Daqui a pouco a página já está escolhendo o assunto, ele não aconteceu. Esse medo. Todo mundo estava imbuído das mesmas preocupações, advogados, procuradores, juízes, e a página cresceu. Aí eu abri no Instagram, que eu não sabia mexer, e faço uma foto qualquer lá e ponho no Instagram. Então, para mim, hoje, é minha principal fonte de comunicação, minha principal forma de comunicação. Todas as minhas perplexidades, as minhas dúvidas, eu ponho lá. Perdi o preconceito. É uma página profissional no meu perfil, então não tem amizade, nem precisa solicitar, ela é aberta. Né? E então, no fim do ano, eu fiz um pedido para a editora um pedido para mim de publicar as postagens. Então, para mim, isso foi um momento muito especial como escritor, vamos dizer assim. É a primeira vez, não sei se tem muitos paralelos, de que o livro físico chegou depois do virtual. Então, é um livro que está totalmente aberto nas páginas, mas é difícil ficar voltando no Facebook um ano, vocês sabem disso, né? É uma publicação por dia. Então o livro me enche de alegria pelo fato de que aquele esforço que era feito sem pensar no futuro, saía a novidade da reforma trabalhista, eu punho, comenta, aí chegou no fim do ano, compilou tudo e saiu no livro. O livro recebeu o nome da crônica mais lida na época. A crônica mais lida na época chamava-se E Agora José.
Aí eu falei, eu não quero só agora José, eu confidenciando entre vocês, eu coloquei o nome para ele agora Michel. Aí o meu chefe, vice-presidente judicial de São Paulo, falou, não pega bem, se sua página está indo com sobriedade, você publica e agora Michel, vai dar rolo. Aí eu saí com a cabeça quente aquele dia, 25 de abril, como eu falei, que foi a aprovação da Câmara. E lá em São Paulo nós temos o cemitério da Consolação, que é ao lado do tribunal, que é um cemitério com grandes personalidades brasileiras, né? Tem visita guiada, tal como os cemitérios estrangeiros, tem mais de 50 grandes personalidades lá. E tem o túmulo da Tarsila do Amaral. E eu parei casualmente ali, eu sabia que era eu falei, nossa, e a Semana de Arte Moderna vai fazer 100 anos, daqui a 4 anos. Aí me deu uma angústia, eu falei, a gente não avançou quase nada se a gente for perceber em termos de civilidade, em termos de... Começou a me dar uma angústia, eu peguei, troquei o nome lá para e agora Tarsila, como se eu estivesse dialogando com o nome dela. E aí ficou neutro o artigo, ninguém pode falar nada, né? Ela não se levantou para falar nada. Aí eu comecei a gostar e passei a escrever, por exemplo, quando o Belchior morreu, eu falei assim, ver que o Belchior morreu e o processo de trabalho morreu. Só que a obra do Belchior vai ser eterna, eu faço essa brincadeira lá, e o processo de trabalho não vai. Aí eu falo o nome do artigo, quando eu falo que o processo de trabalho passa por crise, o artigo se chama, a crônica se chama Volta Belchior. Então, que na rede social dá para fazer isso, né? Nos livros não. Então eu tenho muito orgulho de falar desse projeto, que se chama Ele Agora Tarsila. Então tem mais ou menos 150 das 300 crônicas foram publicadas no livro. Um terço é reforma trabalhista, um terço são temas fora da reforma, como a terceirização do garçom, e um terço são experiências pessoais, porque eu passei a contar a Olha Vai Vir à Tarde, ela tem uma frase ótima, ela fala 23 anos fazendo audiência é mais do que essa encarnação permite. Então, as histórias dos 23 anos de audiência, eu comecei a contar lá, todo mundo tem história, testemunha que fez isso, o cara que morreu, o cara... Então, um terço são essas experiências pessoais. Então, muitas das perplexidades, elas estão... Porque, fechando parênteses da minha apresentação, da minha propaganda, eu gosto muito do livro da Reforma Trabalhista, mas o nosso encontro de hoje, essa liberdade que a gente pode ter, as perguntas que vocês vão fazer, elas ficam melhores na rede social. Então, esse Ele Agora Tarsila é uma forma, uma mantra de comunicar da Reforma Trabalhista. As pessoas fora da nossa área têm acesso a gente, porque ele é escrito em linguagem acessível, em português, e a gente pode fazer esse tipo de piada. Então, eu falo, o processo de trabalho respira por aparelhos. Bom, ele não morreu, ele respira por aparelhos. Vamos tentar entender. Então é isso, por isso que o livro se chama E Agora Tarsila, as crônicas da Reforma Trabalhista. Mas a vida é assim, ninguém programou nada, nenhum de vocês, nenhum de nós programou, e nós somos sequestrados por esse assunto. Toda semana institucional que eu vou é Reforma Trabalhista, e por quanto tempo ainda? Uns 5 anos, não imagina? Eu falo assim, as pessoas acham muito, mas eu acho que 5 anos vão ser necessários para baixar, pelo menos, se não 10. Porque assim é o Código de Processo Civil de 73, assim deve ter sido a CLT de 43, o Código Civil de 2002, então não é diferente com a nossa matéria. Nós estamos diante de uma nova CLT, né? Nós estamos diante de uma nova reforma. Então não me aflige, eu já sei que nós vamos ficar com isso por 5 anos, no mínimo. Feitas essas considerações, aceito o convite daqui da região e fui pego de surpresa com o convite do ministro Luiz Felipe, e a Enamate vai passar por uma pressão ao Luiz Felipe Vieira de Mello, que assumiu a Enamate. E eu não conhecia a Margarete até a semana passada, e foi uma grata surpresa de tudo que tinha acontecido. O primeiro compromisso do ministro Vieira de Mello, depois de eleito em 28 de fevereiro, dia 1 de março, foi em São Paulo. A Margarete estava lá, e o desembargador da 15ª Região, que se chama Manuel Carlos, não sei quem conhece. Então somos nós 3 os conselheiros da Enamate. Vamos ver o que vai acontecer. Porque nós temos um concurso polêmico em andamento, e ele é francamente favorável à desnacionalização do concurso, já se manifestou a esse respeito, e há muitos problemas pela frente para terminar esse concurso. E a recepção desses novos juízes acontecerá em outubro, aos nossos plenários, durante
5 semanas. Eu imagino que em outubro ou o mundo terá acabado, ou estará em chamas. Então, esses novos juízes também vão sofrer a adaptação que todos nós sofremos nas nossas épocas. Né? Tudo ao mesmo tempo, e na Marte, imagino que tem também um papel importante a desempenhar nessa fase. Bom, deixa eu falar um pouco de recurso que eu tinha prometido, e falar um pouco do que acontece com o que a reforma propôs de recurso que aparentemente de baixa eficácia. Participei eu de um evento, a gente tem que ter cara de pau e sangue frio. Lá fui eu para um evento de advocacia patronal, em dezembro, dia 11 de dezembro. Era um evento mesmo de posse do sindicato patronal. Existe em São Paulo um certo sindicato dos proprietários de escritórios de advocacia patronais. O sindicalismo brasileiro, né, todo pulverizado. Mas é um sindicato idôneo, de escritórios idôneos, mas eu não sabia que era uma forma de sindicato, pensei que era uma associação. Né? E eles falaram, nós vamos fazer uma posse e gostaríamos de fazer um debate informal da reforma trabalhista, mas em geral as pessoas têm receio de ir num ambiente essencialmente profissional. Mas não tem problema, eu vou. Porque quando eu falo assim, acho que hoje eu já me permito dizer assim, eu posso ir falar o que eu quiser ou eu tenho que falar o que vocês querem ouvir, né? Se for pra... Eu já falo logo porque tem que ter a relação franca, mas evidente que eu tenho liberdade de falar. E chamaram um advogado patronal famoso que só fazia elogios da reforma, mas estava sendo inconveniente, porque além de fazer elogio, tem aquelas pessoas que fazem elogio e atacam, né? E depreciam e falam. Aí o mediador nos pegou de surpresa e fez uma inversão, dizendo assim, eu quero que o advogado patronal fale qual é o ponto ruim da reforma, porque ele só elogia, e quero que o advogado fale algumas partes boas da reforma. Bom, evidentemente, ninguém aqui é insano. Existem partes importantes da reforma, mas a maneira como foi feita, você já sabe o restante, faz com que a gente chegue a duvidar até da parte boa. E ele nos pegou de surpresa, o advogado, não sei se de modo elegante, falou a parte ruim da reforma foi a timidez, porque ela tinha que ter avançado em outros assuntos, avançado em todos. Eu falava assim, mas depois eu acho que ele mesmo percebeu e respondeu a pergunta, fez de modo geral. Mas aí, impressionado, me falaram 3 vezes assim, deve ter uma coisa boa. Eu falei, sim, a limitação das custas a 4 vezes a Previdência. Aí as pessoas acharam que eu estava brincando. Eu falei, não, eu acho que é uma parte séria, porque fazendo o juiz de admissibilidade do recurso de revista na ficha judicial, eu sei como é deturpado isso. O teto do recursal tem 9 mil, 18 mil, e as custas o cara paga 50 mil de custas e depois não recupera mais. Isso sempre foi de profunda injustiça, e quando o Supremo Tribunal Federal e o STJ julgaram inconstitucional o depósito recursal administrativo, porque na delegacia do trabalho, se você era autuado, tinha que depositar R$1 milhão. Os tribunais superiores julgaram inconstitucional porque isso dificulta acesso, porque isso embaraça, e falaram, tem que ter um teto, tem que ter um teto. Já que não tem teto, é inconstitucional. Avançou-se nesse assunto do depósito recursal e ninguém falava das custas. E as custas têm bastante questão, bastante consequência. Então eu sustentei, eles ainda acham que eu estava de brincadeira, escolhendo as custas como um ponto de destaque da reforma. Mas eu estou convencido de que é importante. E está lá no meio do caminhão, no meio do universo todo lá, aparece essa limitação das custas. Então esse é um item importante, eu não estava brincando, eu só fiz o contexto, que foi dentro de uma palestra tensa, de um ambiente tenso, mas é um assunto para a gente lembrar. A gente até se esquece disso, de tanta confusão na nossa vida. Muitos até não sabem, porque são de advocacia de consultoria, ou porque estão em outra área, não se deram conta da limitação das custas. O que deve produzir bons efeitos aí, ação civil pública, uma indenização de alto espectro, para não inibir a recorribilidade. E essas custas em geral não voltam, vocês sabem, voltam, mas sob circunstâncias muito especiais, ajuizamento de ação, reclamação da Receita Federal. Então é de bom conselho que a limitação houvesse. Já do ponto de vista da depósito recursal, eles foram fazer uma caridade com chapéu alheio ali que não vai dar muito
desconto de 50% no depósito recursal. Não sei se vocês se lembram, mas essa semana mesmo aconteceu um caso, no juiz da admissibilidade, que ao usar a reforma, a empresa se prejudicou em relação ao que o Supremo Tribunal Federal vinha decidindo. A saber, existe justiça gratuita para a pessoa jurídica? Existe. O Supremo avançou na matéria mais do que o TST. O TRT2, para quem não sabe, tem súmula contra. Tem súmula expressamente dizendo que a pessoa jurídica não tem acesso à justiça gratuita. Então a gente tem que driblar a súmula regional dizendo que estava usando o famoso julgado do Supremo Tribunal Federal. Na política atual, na atual gestão da justiça judicial, a gente procura aqueles dados que estão no acordo do Supremo. Pedidos de falência, pedidos de protesto, balanço. Algumas empresas idôneas levam o próprio balanço negativo e demonstram a sua dificuldade financeira. Porque a maioria dos pedidos não vem com nenhum documento. Já fala, eu sou pobre, ponto. Ou você já deveria imaginar que a minha atividade tem retração no mercado. Aí não dá para levar adiante. Um parênteses fora da reforma trabalhista. Lá nós adotamos um entendimento de que o artigo 99, deve ser do Código do Processo Civil, 99, ele fala em recurso, parágrafo 7º, se for em recurso, a parte já deve exibir a prova da sua pobreza, a parte pessoa jurídica. Se o juiz não concordar, abre prazo para recolher. Porque havia um entendimento que se o juiz não concordasse, abria prazo para juntar mais prova da pobreza. Então a gente chamava de tese da tripla intimação. Eu sou pobre, não é, eu sou pobre, não é, então agora paga. Mas aí são 3 intimações. E lá aparentemente são só 2. Eu sou pobre, não é, então agora deposita. Pelo menos ele não é pego no contrapé, né? De falar, eu sou pobre, não é, acabou, tranca o recurso. Então, oi? Aliás, interrompo-me, viu? Eu falo muito, mas eu quero ser interrompido. Então, vinha vindo assim a construção da jurisprudência. A reforma trabalhista diz microempresa, domésticos, casa de caridade, 50% de desconto no depósito recursal. O que vai acontecer agora? É possível, não estou dizendo que seja o melhor, mas vocês conhecem a categoria. É possível que se conclua que a reforma trabalhista criou as bases para facilitação do acesso da pessoa jurídica daquele jeito, não se aplicando mais a gratuidade integral. Começou a haver essa tese porque a CLT era omissa e agora não é mais. Já vai, essa caridade pode se reverter contra a pessoa jurídica, entendeu? A menos que ela tenha que fazer uma petição muito bem feita dizendo assim, eu quero a gratuidade do Supremo, à luz da Constituição. Caso não seja possível, eu quero 50% de desconto. Vocês já estão vendo a confusão? Primeiro, que nem todo mundo vai conseguir essa intelecção. Segundo, que muitos poderiam dizer assim, se você quer os 50%, se você está dizendo que você tem chance de depositar metade, já vai passar com outro dispositivo, não está fácil para a pessoa jurídica agora. E não bastasse isso, a frase ficou com duplo sentido. Depois vocês leem em casa, está um pouco cansativo a gente ficar lendo agora. Mas os 50% está escrito assim, 50% do depósito recursal. E há 2 interpretações fortes no mercado, na praça. 50% do que ela teria que depositar ou 50% do teto. Eu explico. Suponha que a combinação seja de 50 mil reais. 50% é 25. Então, para ela não refrescou nada, porque ela vai continuar depositando a integralidade do teto. Ou então, ela fala, eu vou depositar 50% do que a empresa grande vai depositar. Eu estou favorável à segunda por considerar que senão seria a palavra inútil na primeira. Mas tem muita gente tomando deserção por dizer que 25 é diferente. 25 ela tem que depositar os 18. Supondo 9 na ordinária e 18 na revista. Mas isso é típica situação da pressa. Porque essa frase dá para ser redigida de uma outra forma, uma vírgula, um tempo verbal diferente, coloca lá 50% de desconto, ponto.
E, desculpe minha franqueza, mas é típica a redação de quem não é da área, que é uma das acusações da reforma trabalhista, que ela veio pronta. Porque nós lidamos muito com o depósito recursal no dia a dia e conhecemos mais de 50 questões controvertidas, da massa falida, da prefeitura, da sociedade de economia mista, a OAB, e você coloca lá 50% de desconto, sem levar em consideração tetos, gradação, RO, RR, agravos supervenientes. Esses dois itens vão apanhar as pessoas jurídicas no contrapé. O advogado tem que saber muito bem como faz. E outras questões que acho que eu vou cansar vocês, por exemplo, tem já advogado depositando a integralidade com medo de tomar a devolução e pede a devolução de 50% caso o juiz concorde. Quando eu vi isso, eu falei, mas se você já tem os 100, fica comigo, né? Aí ele falou, não, mas eu preciso dos 50% do outro processo. Se não fosse o fato do meu chefe ter concordado em devolver, eu fiquei seriamente em dúvida se eu devia devolver, se o cara já traz o 100. Né? Não, assim, problemas vários com essa pressa. O artigo que eu devo publicar sobre direito intertemporal, que eu falei para o final do nosso encontro, ele tem uma frase de um epígrafe que eu achei no artigo do ministro Barroso, fantástica, de um autor uruguaio chamado Eduardo Couture. O tempo se vinga das coisas que são feitas sem a sua colaboração. Essa frase diz tudo. Repito. O tempo se vinga das coisas que são feitas sem a sua colaboração. Barroso escreveu esse artigo criticando o Código Civil de 2002, quando ele era professor no Rio de Janeiro, dizendo que foi apressado, mas o Código Civil ficou 30 anos em gestação, mas é que na reta final deram uma acelerada e ele foi aprovado. Aí ele falou, não vai dar certo, tem coisa errada aqui no Código Civil, e ele usou essa frase do uruguaio. Mas eu me apropriei da frase integralmente, só faltou ser o título do artigo, né? Podia ser o título. Eu coloquei em destaque lá, vocês vão ver quando for publicado. E isso que está acontecendo. É tanta vírgula solta, tanto tempo verbal errado, tanta frase em conflito. Esse coitadinho desse contrato intermitente não vai dar certo. A medida provisória tem 20 itens, e não sei se vocês sabem, a maior probabilidade é que a medida seja abortada, né? O governo federal já não tem mais interesse por causa das 900 emendas, então a medida provisória deve cair e volta aquele artigo mal escrito lá atrás, do intermitente. Não estou defendendo o intermitente, nós sabemos dos gargalos dele, mas o patronato também vai ficar todo perdido com isso, e os 5 milhões de vagas do intermitente viraram 5 mil, as notícias que chegam. Mas o tempo se vinga do intermitente. O tempo se vinga do depósito de recursão. Bom, então era um comentário rápido. Quando vocês forem ler aquela parte mais chata do final da CLT, não pensem vocês que ali encontrou paz, porque também aqueles dispositivos ali estão sujeitos a muita discussão. A palavra final é do TST, ele é o destinatário desses recursos, então se ele falar que 50%, vocês entenderam a diferença de 50% de 50 mil ou 50% de 18 mil? Se ele falar que é 50% de 50, amém. O professor de processo civil, nosso colega lá, o Flávio Archer, ele sempre fala isso, quando eu vou discutir com ele, ele fala, no processo civil, ele fala, é o TST que tem a palavra final, mas o STJ não vai dar a palavra sobre isso. O Supremo não vai nem querer ouvir falar se o teto é X ou Y. Se o TST disser é assim, é assim. Nesse caso do processo recursal, do sistema recursal trabalhista. Sem querer cansá-los, deixa eu fazer uma introdução da transcendência. Só para vocês saberem o que nos espera. Vocês se lembram que a transcendência... Pessoal, a transcendência é rápida. Olhem para mim. A transcendência já existe por medida provisória há 16 anos. Por que ela nunca foi implementada? Já ouviram essa explicação? Conhecem os bastidores? Por falta de consenso no TST. Por sorte do TST, a medida provisória lá do ano 2001 dizia que a transcendência será implementada no regimento interno do TST. Então, muito embora a CLT houvesse sido reformada, 896A,
E lendo, a gente não enxergava isso, na MP estava dizendo, na forma do regimento interno. Então, não houve consenso, os detratores da transcendência conseguiram não deixar ir para o regimento interno. Assim, ela nunca foi implementada. Eu conhecia o ministro da segunda região, Pedro Teixeira Manos, e ele contava muito essa história, as altas discussões sobre como implementar a transcendência. Faça um raciocínio aqui rapidamente. O TST tem a peculiaridade de ser um tribunal duplex. É raro isso. Ele tem turma e sessão especializada. Lá, sessão especializada é órgão superior à turma, de uniformização de jurisprudência da turma. Na maioria dos tribunais regionais do trabalho, sessão especializada é o nome que se dá para uma turma com competência originária. Sessão especializada em dissídio coletivo, e alguns tribunais têm sessão especializada em dissídio individual, que é o nome que se dá para quem é rescisória e mandado de segurança. Desculpe a falta de memória, mas na quinta região tem SDC e tem SDI. E a SDI fica com competência originária. Não. Esqueçam disso no TST, né? Às vezes a gente se confunde. O TST, sessão especializada, é outro significado. Até tem competência originária, mas o cerne da SDI, que seria hoje a SDI 1, é a uniformização das 8 turmas. Então, pergunto, se nós vamos estabelecer um critério de transcendência para recurso de revista, quem decide a transcendência? Se for a SDI, que é o órgão de cúpula, o recurso de revista teria que ir primeiro para cima, ela enxerga se tem a transcendência e manda a turma julgar. Já estão vendo o tamanho da confusão. Porque aí vai assoberbar um único órgão para ele distribuir entre 8 órgãos. Se ao contrário, a gente disser que a transcendência deve ser decidida pela turma, é um caso raro que o órgão inferior determina o que o órgão superior vai julgar. Ele fala, tem transcendência, pode vir. Aí o processo entra no TST, começam as divergências, e a SDI vai julgar. A SDI pode falar, poxa, não tinha transcendência aqui, vocês foram pegar esse processo aqui. Então, Pedro Paulo Manos, que não sei se vocês sabem, é um piadista, é uma pessoa muito bem-humorada, ele fala, transcendência é a arte de tirar a calça pela cabeça. Porque você vai conseguir pegar o órgão de baixo e exigir do órgão de cima, não vai dar certo. E ao longo dos 17 anos não deu certo. A reforma trabalhista queria muita transcendência. Então ela fez com que não acontecessem os erros do passado. A saber, tirou o regimento interno, revogou a medida provisória. O último artigo da reforma fala, revoga-se a medida 2226. Já regulamentou, explicando as 4 transcendências, social, econômica, política e jurídica, e disse quem faz a análise. O ministro monocraticamente, o ministro relator sozinho. Aí vão começar alguns problemas, porque o ministro vai fazer, a turma pode não concordar, esse daí pode não concordar. Bom, não bastasse isso, o ministro que fizer em sede de agravo de instrumento profere uma decisão irrecorrível. Para nós, ou para qualquer área, decisão irrecorrível é algo grave, é algo a se estudar. Irrecorrível para o advogado, irrecorrível para o Ministério Público e irrecorrível para os colegas. Então não existiria essa possibilidade. Se ele fizer em agravo de instrumento. Se ele fizer em recurso de revista, a decisão é recorrível por agravo interno para a turma, com 5 minutos de sustentação oral. Tem lá o advogado fala esse requinte de perversidade, lá que aparece escrito 5 minutos de sustentação oral. Deve ser até cômico assistir essa audiência, essa sessão, né? 5 minutos para você falar de transcendência. Bom, eu imagino que os ministros estejam todos alvoroçados, porque quando chegar essa hora, como que eles vão enfrentar. Mas o ato falho, aí o tempo se vinga das coisas. Vem escrito lá, transcendência econômica. Vou falar só desse, que são 4 itens, cada um mais confuso que o outro. Mas transcendência econômica. O TST somente aceitará causas de alto valor, conforme o conceito definido por este ministro. Bom, são 27, né? 8 turmas de 3, 24, 3 cargos de eleição. Eu imagino que eles têm que padronizar isso. Outra coisa,
Se eles falarem, eu estou falando muita liberdade para vocês, eu estou escolhendo com a matéria, mas o objetivo é a gente abrir a cabeça e ter um outro olhar. Se eles começarem a falar que alto valor é acima de R$1 milhão ou 10 milhões de reais, eu posso falar isso no livro. Eles talvez não possam falar, mas eu falo, então, eles vão ser um tribunal de ricos, um tribunal de aquelas casas de Portugal que tinha um tribunal só para valorizar. Eu não imagino que isso vai acontecer. Ademais, as causas que o trabalhador for tentar levar vão ter um espectro, e as causas que a empresa vai tentar levar vai ter um espectro. Uma ação civil pública com uma alta condenação tem chances reais de ir. Uma verba rescisória de improcedência não vai. E você sabe que a divergência entre a Bahia e Minas, a Bahia e São Paulo, vão existir os dois assuntos. Se eles vão uniformizar, não é para uniformizar a ação civil pública, não é um tribunal para uniformizar causas de alto valor. Eu comecei a ficar preocupado. Então, um deles seria suficiente para julgar tudo por fora, tudo por terra. Se violar a Constituição, porque tem muita violação da Constituição. Sim, pode sim. Pode sim, está certo. Se violar a Constituição, sobe pela violação da Constituição. Isso. Não, eu não entendi. Mas assim, a minha preocupação é a pulverização de entendimento, a discriminação do próprio jurisdicionado. Eu tenho mais duas maldades para falar, mas assim, a minha perplexidade inicial é essa. Mas diga, se o ministro, entendeu? Certo? Certo? Certo, é isso. É isso. 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 Tá certo. Tá certo. E o prejuízo é irreparável. Isso. Aí, essa situação, acho que essa perplexidade não é só minha, não é só dessa sala, então as pessoas começaram a pôr a cabeça para pensar. E eis que surgiu uma tese, não sei se é do vosso conhecimento, de que o valor econômico, a tese que acho que vem aí, não é o valor econômico em reais, e sim o quanto isso representa na vida daquela pessoa, ou do trabalhador, ou da empresa. Então, uma condenação de R$10 mil, uma microempresa, isso. Mas a gente não capta tudo isso ainda. Aí está escrito transcendência econômica, ponto. E daqui a pouco, então, nós vamos ser pegos de surpresa com um padrão do CST por percentual do capital social ou do salário. Me disseram assim, se o trabalhador ganha um salário mínimo e estava pedindo verbas rescisórias de um ano, 4 salários. Então, é um valor econômico alto. Ele está pedindo 6 salários. Porque não adianta a gente falar transcendência econômica R$1 milhão, ponto. Esse daí me angustia, na verdade, não é só me preocupa, me angustia como que eles vão tratar esse nó. Acho que até por isso que o Pedro Paulo falava que era tirar a calça pela cabeça. Porque qualquer coisa que você falar aí vai ter implicação. Se falar, aliás, se o TST falar R$50 mil ou R$10 mil, se vocês ouvirem falar que surgiu alguma instrução assim, é que ele quis dizer, vem tudo. Ele já falou, não vai ter, é uma outra possibilidade que já foi aventada. Ele fala valor alto a partir de R$10 mil. Abarca tudo e sobe tudo, então ele está fazendo já um mau juízo da lei. Se vocês ouvirem falar que ele fixou percentual, ele tende a aceitar mais processos. Mas é uma situação cerebrina para resolver. Eles lançam no nosso colo e falam, vai ter que ter valor econômico. Com a curiosidade de que passa a ser o único país que tem a transcendência no tribunal e não tem a transcendência no tribunal de cúpula. No Supremo não tem. Alguns dizem que o recurso, que o filtro lá que é feito no Supremo tem efeito de transcendência, mas não é idêntico a essa camisa de forças que foi feita aqui.
da forma como nós temos. Então, nós teremos transcendência no Supremo pelo CPC e pela emenda 45 e transcendência agora no TST desta maneira. Sem contar que os outros itens que eu vou pular falam, vou deixar um aplicativo, falam, tem transcendência se violar a Constituição. Não, se violar, não, está escrito direito constitucionalmente garantido, né? O direito é constitucionalmente garantido. Assegurado pela Constituição. Muito bem. Isso, o 13º está na Constituição. E a discussão do 13º proporcional, reflexo das horas extras, isso, se tudo for constitucional, vai subir tudo. Só se o juiz falar, nego vigência 13º, aí é violação direta. Então a gente vai assistir ao vivo a calibragem do TST falar sobre isso. Porque tudo pode ser constitucional ou nada, dependendo do quanto você quer fazer subir. Por isso, há mesmo essa ideia de filtragem. Eu fiz um comentário da transcendência porque me chama a atenção a irrecorribilidade, que está lá nos parágrafos. Então, 5 minutos é mais uma diversão que aconteceu aí, mas para o advogado não é divertido isso, de ter ficado 5 minutos de sustentação oral. Essa dúvida, essa dificuldade prática do órgão inferior decidir, eu não sei como a SDI vai encarar isso no segundo momento, e vai demorar mais um ano para chegar lá. Poderá a SDI falar, não enxergamos aqui a transcendência que a turma enxergara? É irrecorrível para as partes, mas não preclui para o órgão. Isso sem contar o Supremo, né? Se bem que ele fala irrecorrível dentro do TST. Malandramente eles puseram, porque só faltava ele falar tranco recurso extraordinário. Quem é SLT para falar isso? Então ele fala irrecorrível no âmbito do TST. Não tem uma frase assim? Irrecorrível no parágrafo 4º. Sim, no âmbito do tribunal. No âmbito do tribunal. Não passou despercebida essa locução que só faltava, então ainda bem de falar. Mas então, irrecorrível no âmbito do tribunal dá a entender que você não só não tem o agravo, como você também não tem aquele recurso de embargos. Daqui a um mês, quando sair a decisão daqui, a outra turma falou que não tinha transcendência, não teria o embargo para discutir a transcendência. Mas o embargo continua a existir, o destino do bem da vida, né? O destino do mérito. Então, uma hora vai chegar a SDI para discutir, sei lá, o intervalo da refeição. Aí chega lá e a SDI fala, matéria sem transcendência, tranco tudo. Eu não sei como eles vão conseguir conciliar essa preocupação do Pedro Paulo de 2001, do órgão inferior ter dito o destino, né? De ter feito o destino. E aí, para terminar essa parte de recurso, tem a ver com o direito intertemporal que eu vou dizer. E o IUJ, o incidente de uniformização de jurisprudência? Não, vocês estão gostando, eles não. Estou falando do direito por si. Pessoal, vem cá. É assim, ó. Era uma vez a Lei 13.015, que agora que estava começando a alçar voo, foi abatida, né? Aos 3 anos de idade. Oi? Exportamos tecnologia do CPC e levamos a bordoada aqui. A 13.015 talvez não tenha morrido, porque a gente precisava uniformizar a jurisprudência, os desembargadores adoravam o rejulgamento, né? Voltar para o gabinete, o juízo de retratação. O TST reinou com essa estratégia, né? Então, precisa simular no regional, vocês conhecem a sistemática da 13.015. A fúria ali da reforma foi tão grande, e o tempo se vingará dela, que ela cortou só 4 parágrafos. Ela cortou no 896, ela cortou o 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, 5 parágrafos. Então, o objetivo da reforma era tirar a uniformização da jurisprudência. Aliás, desculpe minha franqueza, mas também contraproducente, porque essa uniformização ela não é de agora, ela vem primórdio. Nos anos 90 teve uma reforma, em 98 teve uma reforma. Então tirou a uniformização da jurisprudência. Sem contar o 702. 702 é aquele cara que manda ter 100 acórdãos para fazer a súmula, né? 2/3 por unanimidade. O 702 deve cair nas próximas semanas, até
o TST francamente favorável à inconstitucionalidade de 702. E não sei se, para o orgulho de vocês, o caso paradigmático que vai ser levado a julgamento é de Itabuna, não sei se vocês lembram, que é um caso que estava mais tempo parado. É salário família. Eu nem sabia nem que estavam discutindo ônus da prova de salário família depois de tantos anos, porque a súmula fala, a súmula 265, do salário família, o ônus é do reclamante. Mas aí houve um julgado no TST de que atribuiu o salário família o ônus à reclamada, fazendo uma analogia com o vale transporte. Compete à reclamada pedir a declaração de inexistência de filhos do trabalhador. Ela teve aptidão para essa prova documental, até porque ela tem plano de saúde, tinha dependentes, então ela tinha que saber. Ela pagava plano de saúde, mas não pagava salário família. Então os ministros atribuem salário família, economicamente a repercussão é pequena, mas foi para lá a discussão. Então, suspendeu-se o julgamento em 2016 para se mandar para o pleno decidir se a súmula 265 merecia ou não ser revista quanto ao ônus da prova. E ficou andando de acordo com a 13.015. Veio a reforma e eliminou a uniformização, mas a Comissão de Uniformização de Jurisprudência do TST, cujo mandato encerrou, o Dino, Almir e Benaíque, usaram este caso como sendo cronologicamente mais antigo que para o evidente, para levar para o pleno nos próximos dias, assim que tiver pauta no pleno, como parecer favorável à manutenção da súmula 265, para não mudar o ônus da prova de salário família. Eles fazem uma digressão e falam que foi um caso fortuito, esse que atribuiu para o empregador o ônus da prova. Mas eles usaram uma estratégia, confesso que não lembrava dessa possibilidade, de, no parecer sobre a discussão, sustentar a inconstitucionalidade do 702, para dizer, nós vamos continuar a fazer da mesma forma, sem as amarras do 702. E citaram 10 fundamentos. Não sei se vocês querem saber ou já ouviram falar. Há um fundamento, o fundamento que me interessa mais pelo campo do livro, eu fui buscar no artigo 22 da Constituição, que é o fundamento do direito do trabalho ser nacionalmente unificado. Me incomodou muito a hipótese do direito do trabalho ser nacionalmente unificado na lei, mas pulverizado na interpretação. Ao proibir o TST de fazer súmula, o legislador dá ensejo a isso. Nós teríamos o impedimento na Bahia, o impedimento em São Paulo, o impedimento no Rio Grande do Sul, e o TST ficaria proibido. Eu uso a palavra proibido, é claro que não é proibido, mas ele ficaria com muita dificuldade de fazer a súmula diante das circunstâncias. Lembram 702? 2/3, com tantas sessões, e para matar, vem escrito que tem direito de manifestação todas as entidades de âmbito nacional. Quase tentou-se fazer isso no dia 6 de fevereiro, foi adiado, tinha 150 federações inscritas. E aí falaram, cada uma vai falar 30 segundos. Aí elas falaram, não, nós vamos aplicar o CPC, que fala 15 minutos. Pelo menos. Se não mais. Aí eu já ouvi várias piadas, os embarcadores saíram, eu deixaria os bonecos ali, e eles falariam durante 5 dias úteis. E sem contar que, como o nosso sistema sindical é peculiar, nós não sabemos quantos sindicatos tem na Bahia. Você não vai conseguir. Depois que terminar tudo, vem lá um sindicato e fala, nós não fomos chamados, nós somos sindicato adulto. Mas é isso mesmo, mas não. Esse é o propósito, para você não conseguir naturar. Ela deve incomodar. Bom, mas enfim. Então, fecha a parede do 702. Acredito que a inconstitucionalidade virá, mas é evidente que isso é um custo emocional muito alto, que depois ainda tem o Supremo para se manifestar, se é que vai chegar ao Supremo. E o 702 tinha acabado de ser posto no regimento interno do SP, no final do mandato do presidente anterior, então vai ser um artigo constitucional dentro do regimento interno. Tem algumas coisas interessantes para acompanhar pela frente. Aí eu fecho para ele 702 e volta para terminar de explicar a respeito do IUJ. Então, a 13.015
ela tinha uma razão de ser e uma lógica própria. Ela não foi revogada. O 896B de bola continua dizendo: aplicam-se subsidiariamente as disposições do recurso especial e do recurso extraordinário. O 896C continua falando modus operandi do recurso de revista dentro do TST. E ficaram várias frases soltas de uniformização de jurisprudência, que tiraram a obrigatoriedade dos regionais. O rejulgamento, por exemplo, não está na CLT, ele está no CPC. Ele só foi parar na instrução normativa por causa do 896B, então já temos um problema. Nós continuaríamos a ter o rejulgamento, mas sem ter a súmula. A obrigatoriedade da súmula. É bom que se repita sempre, o que desapareceu foi a obrigatoriedade. Porque é óbvio que um relator pode levantar a mão e falar: eu sustento aqui uma contradição dentro do próprio regional e propõe uma súmula. Não há um regimento interno dos 24 que não tenha formação de súmula, formação de consensos. Mas a obrigatoriedade desanuvia essa obrigação. Então, não se surpreenda se o TSD entender que continua a ser necessário o julgamento dos IUJs pendentes, dos incidentes de uniformização de jurisprudência pendentes, para se uniformizar a jurisprudência dos recursos de revista que não terminaram de ser julgados ainda, apesar de ser matéria velha. Então, nós conseguimos chegar à proeza, eu já me passo, a proeza de nós fazermos súmula velha. Nós vamos fazer uma súmula que já vai nascer velha, mas com esse propósito. Essa súmula velha, para dirimir as revistas que estão pendentes de julgamento, para que o TST não julgue uma revista velha sem saber como foi dirimido naquela época, para ter o máximo possível de paridade com quem foi julgado com mais rapidez, com menos rapidez. Entenderam a confusão? Quer dizer, deve ter aqui, todo local tem uma companhia de águas ou uma companhia de transportes que tem regimento interno confuso. Aí a Bahia vai lá e fala 2 ou 3 decisões diferentes sobre aquela estatal. Aí faz, hoje nós vamos fazer uma jurisprudência simulada com base naquelas questões pretéritas, nem que seja em homenagem ao jurisdicionado. E o jurisdicionado cujo processo ficou sobrestado. Isso que é o que mais me angustia, de chegar e falar assim: sabe aqueles 2 anos que você ficou sobrestado? Não valeram de nada. Cancelo tudo e cada um por si. Mas só para terminar essa minha defesa, eu ainda não tenho nenhuma convicção sobre isso, mas só para explicar o que me falaram, por que pode ter súmula velha. Isso aparece em alguns processualistas uma bifurcação entre cabimento do recurso e processamento do recurso. Preste atenção, que para mim é novidade isso. O que a gente aprendia na faculdade? O recurso se mensura pela lei vigente à época da sua interposição. Isso é fato. Agora eu vou falar um argumento contrário ao que eu falei até agora. Viu? Tem um argumento que você está interessado no contrário. Que é para não julgar mais, para não fazer as súmulas. O argumento contrário é assim: o recurso se mensura pela lei vigente à época da sua interposição. O prazo, as custas, o preparo, a capacidade postulatória, as razões recursais. Só que aí o advogado preenche as exigências, então a gente vai usar a palavra cabimento. Aí o recurso vai andando. O dia do julgamento, a gente respeita as regras do cabimento. Mas existem as regras do processamento, que nossa faculdade não ensinava, que há uma bifurcação. Então eu vou dar um exemplo muito tosco, mas que vocês vão entender. O número de desembargadores naquela turma, os minutos para sustentação oral, se tem direito, se não tem direito, isso não é da data do recurso. Em 2015, como era essa turma? Em 2015, quantos minutos tinha? Não, é da data do julgamento. Então os tratadistas usam a palavra o processamento da data do julgamento. Essa bifurcação aparece em 5 ou 6 grandes autores de processo civil. E ela é mais ou menos pacífica: cabimento e processamento. O drama é que não tinha paralelo no caso do IUJ. Então resta saber se o IUJ, o incidente de uniformização de jurisprudência, tem a ver com o cabimento do recurso, eu já entro com o recurso e quero uniformização, ou se ele tem a ver com o processamento do recurso. Os desembargadores só são obrigados a uniformizar se e quando, no dia do julgamento, houver divergência. Se você suspeitar que o IUJ é algo adstrito aos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso, tem que julgar, porque a lei velha continua produzindo os efeitos. Se você entender que o IUJ está relacionado com a aprovação do julgamento, aborda todos os IUJs.
É esse o ponto final da separação de cabimento e processamento. Ou seja, piorou a minha explicação, a sua convicção. Mas a gente vai viver isso junto, os tribunais vão apanhar muito quanto a isso. Apenas uma sensibilidade como é jurídico. Uma sensibilidade de que o TST adotará a tese tem que julgar. Em respeito ao jurisdicionado, em respeito à uniformização da jurisprudência, cujos recursos ainda estão soltos no ar. Só por sensibilidade, conversa com um, conversa com outro, até agora assim, já tem maioria suficiente nas conversas de elevador. Mas é evidente que isso envolve decisão política, isso tem um impacto profundo. O TST chamará para si a responsabilidade de todas as revistas que estão pendentes e obrigará todos os regionais. Em São Paulo tem 60 súmulas para serem julgadas. 60 UJ. Sabe dizer na Bahia quantas tem pendentes? O TST tem 10 pendentes. Uns 14. Então, imagine. Então, 20 da Bahia com 60 de São Paulo, nós devemos ter umas 500 represadas no Brasil. O TST tem 10 grandes temas represados lá. O TST não vai jogar fora aqueles 10. Foram feitos, abre no site, é fácil de achar. Ele julgou o atestado de antecedente criminal, julgou o divisor do bancário, a multa do 475-J. O recurso não saiu. Então, tem 10. Eu não acho que ele vai jogar fora, porque foram 10 acalentados, discutidos. Isso, no prazo de um ano, está correndo vários desses daí. Mas para jogar fora isso também, tem que ter uma decisão ali fria, né? De dizer, a vida continua, pá, e tira tudo do passado. Mas é isso que eu queria falar do Rio J, porque parece que ele está morto e é um assunto pretérito, mas ele vai voltar. O rejulgamento eu acho que não acabou, mas a gente está também com nossa dependência. A vice-judicial de São Paulo nem tem deflagrado novos IUJs, mas alguns ministros têm deflagrado, devolvem e falam que tem divergência. Então, ao perceber que o ministro devolve em 2018, algo me diz que ele está devolvendo em 2018 porque ele confia na necessidade. Vocês receberam já em 2018? Não. A gente não tem deflagrado, mas por uma questão de estratégia. Vou falar super rápido, porque talvez não interessa bastante pessoal. Nós tivemos aqui uma sessão envolvendo exatamente a questão dos incidentes de informalização de polícia que estavam pendentes. Nessa sessão foram apresentadas 3 teses. Uma tese de que era para extinguir tudo, por conta da reforma trabalhista. Uma tese que eu... Processamento. Isso, do processamento. Uma tese que aí eu citei você, que você fala exatamente no direito intertemporal, tratando o IUJ como um ato complexo e outra atividade de aplicação da lei velha, e que por isso os incidentes que tinham começado eles deveriam ser julgados com base na aplicação da lei velha, certo? E uma outra tese que era no sentido de que os que já tinham, o julgamento começou no sentido de que já estava na fase de colher votos, que eles prosseguiriam, e aqueles que já tinham passado pela tramitação toda, inclusive com os FURI, com toda a parte do contraditório, manifestação do Ministério Público do Trabalho, que esses aí não seriam julgados. Aí, no pleno, a competência do julgamento aqui no pleno, porque quem julga os incidentes no nosso tribunal é o pleno. Aí foram essas 3 teses. A primeira tese foi descartada e entrou em votação as 2 teses. E o que se entendeu foi uma sessão, uma semana antes daquele momento que se tinha marcado para o TST deliberar sobre a reforma, que depois suspendeu. Exatamente. Então aí o que se resolveu? Aqueles incidentes que já haviam começado o julgamento no sentido de que os votos já tinham sido colhidos e a gente estava chamando apenas outros desembargadores para chegar àquele ponto, o nosso regimento existe também tem uma peculiaridade. Esse daí nós decidimos por concluir. Em relação aos que não tinham começado ainda a tomada de posse, ainda faltava a sustentação oral, se esperou para ver o que o TST decidiria nesse. E aí o que aconteceu? Houve uma discussão, e foi com base nisso que eu citei essa questão do ato complexo, que o nosso regimento interno, isso é uma peculiaridade do nosso regimento. Ele prevê, embora a gente saiba que isso é uma coisa precedente, o TST remanescente é outra, uma questão de opção do eixo regimental, que quando o incidente é julgado, que se tiverem 3 teses jurídicas, por exemplo, ou 4 ou 5, elas são todas levadas para que apenas 2 prevaleçam, e entre essas 2, aquela que tiver a maioria vai necessariamente, exatamente, virar súmula. Então, no nosso regimento, faz parte
do incidente de uniformização à edição de súmula está no procedimento, você tem duas formas da súmula ser feita, ou pelo processo de súmula, exatamente. Então, eu sustentei que, como no procedimento do incidente de uniformização tinha lá previsto que a consequência daquela deliberação, quando chegasse aquele coro, era a edição de súmula, que se aplicaria, no caso, a ultratividade da lei velha e que se julgaria, e essa súmula não precisaria observar esses requisitos, para que a gente não precisasse discutir essa questão da inconstitucionalidade. Foi o que eu pensei. Eu participei do Colégio Ecol, que foi, eu não me lembro, acho que foi em novembro do ano passado, e houve uma palestra fantástica com o Teodoro Júnior, o professor Teodoro Júnior, onde um dos presidentes do Piauí questionou ele sobre essa constitucionalidade desse dispositivo. Então, primeiro que ele não é processualista da área trabalhista, ele tomou um susto quando viu que isso existia. E falou flagrantemente que essa inconstitucionalidade é algo que não tem como se negar. Agora, eu acho que não seria, do ponto de vista estratégico do tribunal, interessante dizer que era inconstitucional, se ele tinha um caminho muito melhor. Porque ela falar na outra atividade da velha, falar que aquilo era procedimento, talvez para terminar, perdeu por causa de 2 votos. Mas assim, perdeu por causa de 2 votos, mas também no sentido de que seria aguardar o TST deliberar, mas também não foi no sentido de que já não ia mais poder haver edição de súmula da forma antiga, porque se aplicaria a lei nova. Então, o tribunal da gente está nesse caso. E já que ela falou da inconstitucionalidade, eu esqueci de falar, o artigo fala do artigo 22, mas tem a tese da inconstitucionalidade 702 pelo 93, que é o artigo da Constituição que fala nossas prerrogativas e deveres e não fala nada, e a forma diferente de tratamento entre nós e o STJ. A colega tinha uma pergunta, mas faz tempo. Justamente essa questão, se pode o Tribunal Regional fazer, terminar o MJ através de teses jurídicas somente, porque o Paraná, inclusive, já tem esse projeto de conhecimento interno. Então, se a gente, pelo menos aqui, eu acho que a gente vai terminar esperando o TST, mas o regional não fazer súmula, mas somente a tese jurídica, o que você acha? Eu acho, no final das contas, viável e vai acabar acontecendo isso. O Rio Grande do Sul chamou de orientação. O Rio Grande do Sul chamou de orientação. Agora vão começar a surgir os jeitinhos, né? De tese jurídica. Não, sem força vinculante, mas como diz os advogados, persuasiva. Não, a vinculação vai ficar mais difícil de sustentar. Para ficar tese jurídica. Não? Agora, se a inconstitucionalidade vier do TST, fora da lei. Pessoal, a escola pediu para fazer intervalo agora, porque senão vocês vão embora. Então, a gente volta às 10h30, tá? E não perca. Até já.